Bom dia, turma do bem. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda videoaula do módulo 3 sobre a NR18, que estabelece as condições e meio ambiente de trabalho nas indústrias da construção. Meu nome é Rogério Teixeira Martins e eu sou professor do curso de eletricista do Instituto Mix em Barbacena. Primeiramente, eu queria avisar que a nossa videoaula de hoje vai estar dividida em duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos fazer a correção da avaliação sobre a NR35, feita por alguns alunos, que foi entregue a semana passada. Então, quem tiver aí o gabarito e tiver a avaliação aí, pode estar acompanhando aí nessa primeira etapa aí. Mesmo quem não fez, né, seria bom acompanhar e ver aí para poder aproveitar o conteúdo. E no segundo momento, na segunda etapa, nós vamos avançar sobre a NR18 aí com mais alguns tópicos. Lembrando que essa videoaula também não vai ser extensa, para que não fique cansativo para vocês aí. Estamos combinados? Então, vamos partir aí para a correção da avaliação. Bom, eu quero lembrar que esse gabarito da norma NR35 sobre a avaliação vai ficar disponível lá na plataforma, igual as questões anteriores, lá com o link para download. E eu quero que vocês prestem bastante atenção como que ele funciona aqui, para que quando vocês fizerem o download lá, vocês poderem utilizar ele da mesma forma que eu estou utilizando aqui. Vamos fazer só umas observações. Quando no enunciado for necessário, nós vamos ter um balãozinho assim. Se a gente clicar no balãozinho, a gente vai ter aqui o que se refere. Então eu vou ter o texto e vou ter a página e o item a que ele se refere da apostila. Tá ok? Para as respostas vale a mesma regra. Quando eu tiver que explicar alguma coisa, né, então ele vai ter um balãozinho, basta a gente dar 2 cliques nele e ele vai estar ali disponível o que a gente precisa saber. Então vamos ao enunciado do item 1. Quanto à aplicação da norma, considera-se que... Bom, o que é a norma? A norma é NR35. Então vamos ver aqui o que fala da norma. Essa norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura e envolve planejamento, organização e execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. Então tá aí, isso encontra-se na página 7 da apostila, no item 35.1. Então vamos voltar aqui. O que está questionando? Questiona-se o seguinte: quanto à aplicação da norma, o que a gente pode considerar? Que a NR35 estabelece regras para trabalhos a serem realizados por qualquer indivíduo em locais que estejam situados em altura acima do limite estabelecido pela norma. Então, isso aqui não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Porque eu tenho que colocar questões certas e erradas. Então, eu utilizo alguns termos da apostila, mas modifico o objetivo dela. Então, foi colocado isso aqui, não é como forma de pegadinha, é para estar errado mesmo e trazer de volta o raciocínio de vocês, tá ok? Então, de cara aqui, a gente está vendo que esse item está errado. Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos selecionar esse texto, vamos selecionar e vamos riscá-lo, porque ele está errado. Então, na letra B, ela estabelece a maneira com que se deve executar os serviços em altura. Nesse caso aqui, especificamente, a gente vê que ele está subjetivo. Por que subjetivo? Porque, na verdade, ela estabelece também a maneira como se deve executar o serviço em altura. Mas não é exclusivamente isso, né? Ela não está abrangente conforme é o enunciado, conforme foi colocado lá na norma especificamente. Então, o fato dela estar subjetivo significa então que ela está errada. Então, da mesma maneira, nós vamos marcar esse item e vamos riscá-lo porque ele não está correto. Então, na letra C, contém as regras necessárias para a execução de serviços em eletricidade. Isso aqui também é o mesmo caso, né? É subjetivo. Por quê? Porque é serviço em eletricidade, mas não é exclusivamente em eletricidade, né? São serviços em altura. Então,
a gente vai considerar que isso aqui também está errado. Então nós vamos riscar essa questão também, porque ela está errada. Já na letra D, ela normatiza todos os procedimentos para a segurança de trabalhadores nos serviços determinados pela norma. Ah, agora melhorou, né? Qual é a norma? NR35, trabalho em altura. Então, ela está falando, né, com palavras diferentes, tudo está escrito aqui, ó. Ok? Então, na verdade, esta é a questão correta. Então, nós vamos marcá-la como a questão correta. Vamos destacar ela aqui. E, finalmente, a letra D não é nenhuma das respostas acima, então ela também vai estar errada. Então, fechamos aí a questão número 1 da avaliação. Vamos partir agora para a questão número 2. A questão número 2, ela não tem nada, um balãozinho marcado aqui no enunciado da questão, porque é uma questão que você tem que definir se é para a responsabilidade do empregador e T para a responsabilidade do trabalhador. Ok? Então vamos lá. A primeira questãozinha diz o seguinte: colaborar com o empregador na implementação destas disposições contidas nesta norma. Aí está na página 9 e no item B. Então, a primeira questão aí, ela é responsável pelo... Quem é responsável é o trabalhador. Então, vamos colocar aqui letra T de trabalhador. Perfeito? A segunda questão: suspender as atividades quando verificar risco iminente. Suspender as atividades quando verificar risco inerente não determinado na norma. Então, vamos ver o que está dizendo aqui. Olha lá. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista e cuja eliminação ou neutralização, aqui é neutralização, imediata não seja disponível. Então, está aí na página 8, item H. Então, a segunda questãozinha aí equivale à responsabilidade do empregado. Ou melhor, do empregador. Deixa eu só marcar aqui. Então está aqui, ó, empregador. Vamos ver a terceira aí. Proceder à análise de risco antes de efetuar qualquer atividade, planejando as ações de segurança. Então vamos ver o que fala lá no balãozinho para nós. Está lá, ó. Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. Então está aí na página 8, item D. Então, a terceira opção, ela é responsabilidade do empregador. Vamos colocar aqui novamente. Empregador. Aqui. Vamos ver a próxima questão. Utilizar das implementações e regras contidas na NR35. Vamos ver o que diz aqui. Está lá, ó. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre o trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. Então, isso está aí na página 9, item A. Significa que é uma responsabilidade do empregado. Ou seja, do trabalhador. Então, está lá, trabalhador. Depois, cuidar da segurança individual, coletiva e de terceiros na execução das tarefas. Então, isso também é uma responsabilidade do trabalhador. Vamos ver o que diz aqui, ó. Vamos ver o que diz aqui. Zelar pela sua segurança e a saúde de terceiros. Aqui é saúde.
Então, ó, zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Está aí na página 9, item D. Então, também aqui uma responsabilidade do trabalhador. Finalmente, parar com o serviço sempre que identificar riscos a terceiros. Isso aqui, eu acho que é uma das mais fáceis que nós tínhamos aí, né? Porque eu acho que ficou bem claro isso aí. Então está escrito aqui, ó, página 9, item C. Interromper suas atividades e exercer o direito de recusa sempre que constarem evidências de riscos graves e eminentes para a sua segurança e saúde ou a de outras pessoas e comunicar imediatamente o fato a seu superior hierárquico que diligenciará as medidas cabíveis. Então isso aqui, eu lembro bem, deve ter ficado, deve ter fixado aí para vocês, que todo trabalhador tem o direito de negar, né, de recusar o serviço, mas não por recusar, desde que ele observe que os riscos não estão totalmente determinados, né, e que, na verdade, o empregado não está totalmente protegido, então ele pode se negar a executar aquela determinada tarefa. Então encerramos aqui o item 2 da avaliação e vamos partir para o item 3. Quanto à capacitação e treinamento, é correto afirmar que... Então veja bem, quanto à capacitação e treinamento, é correto afirmar que... Letra A. O trabalhador está capacitado a exercer suas funções desde que tenha sido submetido a exames médicos complementares através do PDCA. Isso não é uma afirmativa correta, não. Porque a afirmativa correta é: considera-se trabalhador capacitado para o trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático com carga horária mínima de 8 horas. Isso consta na página 10, item 35.3.2 da apostila. Então, na verdade, nós vamos marcar isso aqui, porque essa questão está errada. Vamos riscar. Depois, na letra B, o trabalhador esteja envolvido diretamente com os regulamentos e as normas. Isso aqui, gente, olha lá, ó, sem sentido. Isso aqui também eu inventei e coloquei aqui, porque eu preciso de questões erradas, né? Então, qualquer um que estivesse com a apostila acompanhando diretamente aí ia ver que isso aqui está totalmente errado, sem sentido. Então, nós vamos riscar essa questão que ela está errada. Depois, no item C, o trabalhador tenha sido submetido aos riscos inerentes ao trabalho, também totalmente sem sentido. Totalmente sem sentido. Então, nós vamos selecionar e riscar, porque essa questão está errada. Depois o item D. Após o afastamento, o trabalhador tem sido submetido aos exames periódicos e considerado apto para exercer as funções. Vamos ver o que diz aqui. Sem sentido. Também essa questão está errada. Então nós vamos marcá-la e riscar, porque ela está errada. Então restou nessa questão 3 apenas nenhuma das respostas acima, que é a que está correta, porque nada do que foi falado aí acima tem relação com a capacitação e treinamento. Tá ok? Se vocês quiserem, para poder rever isso aí e tirar as dúvidas, tá? Todo o trecho sobre capacitação e treinamento está disponível na página 10 e 11, o item 35.3 para frente. Então aí a gente pode estar esclarecendo as nossas dúvidas com relação à capacitação e treinamento. Vamos passar para o item 4. O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional garante que o trabalhador esteja apto a exercer suas funções e faz parte da... Então, o que quer dizer isso aí? Que o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é o chamado PCMSO, ele garante que o trabalhador esteja apto a exercer suas funções. Isso faz parte de quê? Da análise de riscos? Vamos ver?
não faz parte do PCMSO. Então a análise de riscos ela está errada. Então isso aqui está errado. Nós vamos riscar, porque isso não está correto. Depois, treinamento e capacitação do trabalhador. Também não faz parte do PCMSO. Também vamos riscar, porque não está correto. Número 3, responsabilidades do empregador. Vamos ver o que diz aqui na nota. Não faz parte do PCMSO. Também está errado, né? Cada um aqui é referente a um item totalmente diferente. Vamos marcar e vamos riscar. Depois, letra D, planejamento, organização e execução dos trabalhos. Então, este aqui está escrito lá, ó. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura e garantir que os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, devendo estar neles consignado. Isso está contido na página 12, no item A. Então, esta letra D é a resposta correta. Vamos marcá-lo. Destacar que é a resposta correta. Depois, finalmente, a letra D. Objetivos da NR35. Também não faz parte do PCMSO, tá? Então isso aqui é outra coisa que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Também nós vamos selecionar e vamos riscar porque a resposta está errada. E nos resta a letra D, que como nós já temos uma resposta correta, essa aqui também consta como errada. Agora vamos à questão 5. Os riscos inerentes à análise de risco devem considerar os tópicos abaixo, exceto, então veja bem, os riscos inerentes e a análise de risco devem considerar os tópicos abaixo, exceto, ou seja, tem uma que está errada. Então vamos ver. Letra A. Os pontos estacionários onde o trabalhador irá executar as atividades. O estabelecimento do sistema e pontos de ancoragem. Página 14, item 35.4.5.1, a linha A. Então, essa questão ela está correta. Então, não é a que está errada, né? Nós estamos pedindo aqui para marcar a que está errada. Se isso aqui está correto, nós vamos marcar como se ela estivesse errada, porque ela está correta. Porque ele está pedindo exceto, né? Depois, as condições dos EPI e EPC. Então, aqui é a mesma coisa, mesmo caso. Está lá, ó. A seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual e que atendam às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos princípios da redução do impacto e dos fatores de queda. Está contido na página 14, item 35.4.5.1, a linha E. Ok? Então, isso aqui está certo, tá? Só que ele está pedindo o que está errado. Então, nós vamos marcá-lo, porque ele está certo. Vamos marcar ele riscado, porque ele está certo. Nós queremos aqui, ó, exceto, nós queremos o errado. Então, agora, item C. O direito de recusa do trabalhador ao verificar situações adversas e riscos. Opa! Então está aqui, ó. Isso faz parte da responsabilidade do trabalhador, contido na página 9, item 35.2.2, a linha C. Então, esse é o exceto. Esse aqui é que está errado. Então, nós vamos selecioná-lo como o certo, porque, na verdade, ele está errado. Ele está pedindo, o enunciado da questão pede aqui o exceto. O exceto significa, nesse caso aqui, que ele está errado. Depois, o item D, os riscos com as intempéries. Então, isso também está escrito aqui, ó.
As condições meteorológicas adversas. Está contido na página 14 e 35.4.1, a linha D. Então isso aqui está correto. Como o enunciado pede o que está errado, então nós vamos ter que marcá-lo, porque não é a questão correta aqui. A letra E. A sinalização do local de trabalho. Vamos ver o que diz no balãozinho aqui. Está lá, ó. Isolamento e a sinalização do entorno da área de trabalho. Está na página 14, item 35.4.1, a linha B. Então isso aqui também está correto. Como o enunciado pede o errado, nós vamos marcá-lo como errado aqui, porque ele é certo. Lembrando aqui que o enunciado pede o exceto, tá? Ou seja, o que não faz parte dos riscos inerentes e análise do risco. E finalizando aqui, a letra F, que é nenhuma das questões acima, como nós já temos uma resposta correta, essa também está invalidada. Vamos passar para o item 6. São obrigações do empregador na capacitação e treinamento do trabalhador, exceto, veja bem, é o mesmo caso do outro. Ele está querendo o que é errado, o que não faz parte do contexto. Então vamos ver lá. Constar no registro do empregado sua capacitação. O que diz aqui no balãozinho? Está lá, ó. A capacitação deve ser consignada no registro do empregado. Está na página 11, item 35.3.8. Então, como essa resposta está correta, e o enunciado que é a resposta errada, né, o que está fora do contexto, então nós vamos marcá-lo como errado aqui. Depois a letra B. Disponibilizar instrutores com condições mínimas para aplicação dos treinamentos. Essa aqui de cara a gente já está vendo aqui que esse mínimo está errado. Então, a gente pode abrir a nota aqui, ó. Com licença. Vamos abrir a nota. Está lá, ó. Na verdade, o texto correto é: o treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado em segurança do trabalho. Está contido na página 11, item 35.3.6. Então, este é o exceto, ou seja, essa questão aqui, ela está fora do contexto, e como o enunciado do problema pede o errado, né, o que está fora do contexto, então nós vamos marcá-lo como certo. Depois a letra C. Considerar como horário de trabalho efetivo o tempo de treinamento, desde que seja definido em comum acordo com o trabalhador. Isso não existe. Lá na regra não fala isso, na norma não fala isso, né? Não tem nada de ser definido em comum acordo com o trabalhador. O que reza lá? O tempo despendido na capacitação deve ser computado como tempo de trabalho efetivo. Está na página 11, item 35.3.5.1. Então, isso aqui também faz parte do exceto. Então, nós vamos marcá-lo, porque esse conteúdo aqui também faz parte do que está fora do contexto. Então, na questão 6 aqui nós temos duas respostas, a letra B e a letra C. Dando sequência, na letra D, emitir o certificado ao trabalhador contendo todos os dados que identifiquem o trabalhador, conteúdos abordados, carga horária e demais informações que o qualifiquem como capacitado. Isso aqui também foi fácil de guardar, né? Esse item aqui está bem claro na norma. Ao término do treinamento, deve ser emitido certificado contendo o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável. Está contido na página 11, no item 35.3.7. Então isso aqui está correto. Se está correto, ele faz parte do contexto. Se ele faz parte do contexto, nós vamos riscá-lo, porque o enunciado pede o errado, o exceto. Voltando ainda no item E, todos os treinamentos podem ser aplicados juntamente com outros treinamentos da empresa. Vamos ver o que diz aqui. Está lá, ó.
Os treinamentos inicial, periódico, eventual para trabalho em altura podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da empresa. Está contido na página 11, item 35.3.4. Então isso aqui está correto. Está correto. Como o enunciado pede o que está fora do contexto, o que está errado, então nós vamos marcar isso aqui também, riscando como uma resposta errada. E finalmente a letra F, nós vamos riscar porque nós já encontramos as respostas acima. Então está aí a questão número 6 resolvida. Vamos partir para a questão número 7. Quanto a emergências e salvamento, cabe ao trabalhador. Então vamos ver o que diz aqui dentro, na nota. De cara, o enunciado já está errado, porque quanto a emergências e salvamento, não cabe ao trabalhador, cabe ao empregador. Então, aqui de cara, nós já temos um erro aqui. Vamos marcar isso aqui para ficar lembrado para vocês aqui, ó. Aqui não é trabalhador. E sim empregador. Tá ok? Então agora já fica fácil para a gente saber, né? Exigir do empregador empregar equipe para respostas em caso de emergências para trabalho em altura. O que é que diz isso aqui? Tá lá, ó. O empregador deve disponibilizar equipe para as respostas em caso de emergências para trabalho em altura. Está na página 20, no item 35.6.1. Então, isso aqui também está errado, né? Vai estar errado muito em virtude do enunciado, porque o enunciado ele não está certo, cabe ao trabalhador, e sim ao empregador. Então, em função daquilo ali, todas as respostas aqui vão estar erradas. Aqui, ó, letra B. Assegurar uma equipe própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura. Vamos ver o que diz aqui. Cabe ao empregador, está lá, ó. Está contido na página 20, 35.6.11. Tá? Isso aqui é o que cabe ao empregador e não ao trabalhador. Então, também vai estar errado. Riscado. Na letra C, assegurar que a equipe possua recursos necessários para as respostas a emergências. Isso aqui também está correto. Só que cabe ao empregador e não ao trabalhador. Então, o que nós vamos fazer? Também riscar o item C, porque está errado, porque isso não cabe ao trabalhador e sim ao empregador. Depois, na letra D, as ações de respostas às emergências que envolvam trabalho em altura devem constar no plano de emergência da empresa. Tranquilo, está certíssimo isso aqui, né? Só que isso cabe ao empregador. Então é o mesmo caso. Nós vamos tornar a selecionar isso aqui, porque ele está errado, porque isso não cabe ao trabalhador e sim ao empregador. Então no item 7 só nos restou a questão da letra E. Nenhuma das respostas acima. Esta é a resposta correta. Vamos selecioná-la aqui e vamos marcá-la. Essa é a resposta correta. Agora, o item 8. A NR35 estabelece, isso aqui, prestem bem atenção nisso aqui. A NR35 estabelece que se deve considerar a capacidade de segurança do equipamento em suportar peso igual ou superior ao peso do trabalhador. Segundo a nota técnica 195 de 2015 do Ministério do Trabalho e Emprego, os ensaios determinam que os equipamentos de segurança devem garantir a segurança dos trabalhadores conforme sua massa. Os ensaios oferecem garantia no caso de trabalhadores com massa total, ou seja, a massa corpórea e a dos equipamentos junto ao corpo superior a 100 kg. Neste caso, é assegurado ao trabalhador a garantia de capacidade de ancoragem do equipamento e a segurança quanto ao impacto transmitido ao trabalhador. Gente, isso está errado. Olha só o que diz na verdade isso aqui. Isso aqui, só para lembrar vocês, está disponível no slide do PowerPoint, número 7, tá? Da aula anterior. Item 2, peso corporal e capacidade do equipamento.
Vamos lembrar que a NR18 e a NR35, a NR35 é foco em segurança do trabalho, a NR18 também é segurança do trabalho, mais o ambiente, mais o meio ambiente. Então não se está misturando as coisas aqui não, tá? Uma coisa faz parte da outra. Mas o texto correto é esse aqui, ó. Outro ponto importante a ressaltar é que a questão do peso corpóreo. A norma não estabelece um valor limite de segurança para que o médico do trabalho considere o trabalhador apto para esta atividade. Muitos médicos coordenadores do PCMSO consideram o peso corpóreo acima de 100 kg como critério de inaptidão para trabalho em altura. Vocês lembram quando eu falei isso aí? Pô, a gente tem que preocupar com isso também, quer dizer, nós temos que preocupar com o nosso peso, a nossa massa, né? Entretanto, deve-se considerar a capacidade de segurança do equipamento em suportar peso acima deste valor. Segundo a nota técnica 195/2015 do Ministério do Trabalho e Emprego, os ensaios dos equipamentos de segurança mostraram garantia de segurança com massas até 100 kg. Os ensaios não ofereceram garantia no caso de trabalhadores com massa total, ou seja, a massa corpórea e os equipamentos junto ao corpo superior a 100 kg. Neste último caso, pode haver esgotamento da capacidade de ancoragem do equipamento e aumentar o impacto transmitido ao trabalhador. Está lá no slide da aula anterior, né, da NR35, número 7, item 7 lá, ó, item 2. Né, o slide da página do PowerPoint na página 7, o item 2 lá. Peso corporal e capacidade de equipamento de segurança. Então, de cara, a gente está vendo que isso aqui está errado. Só esse enunciado aqui de cara já está errado. Mas de qualquer jeito, vamos ver como é que funciona aqui, ó. Então, segundo esta afirmativa, que a gente acabou de ler, que está tudo errado, é correto considerar que o trabalhador está seguro ao utilizar equipamentos de segurança. Os ensaios não oferecem garantia no caso de trabalhadores com massa total, ou seja, a massa corpórea e a dos equipamentos junto ao corpo superior a 100 kg. Então, de cara, isso aqui também já está errado. Vamos riscar. Depois, no item B, as empresas de manufatura dos equipamentos garantem ao trabalhador o uso dos equipamentos e a segurança necessária para a utilização dos mesmos. Também está errado isso aqui. Também está errado isso aqui. Olha lá, os ensaios dos equipamentos de segurança mostram garantia de segurança com massas até 100 kg. Os ensaios não oferecem garantia no caso de trabalhadores com massa total, ou seja, a massa corpórea e dos equipamentos junto ao corpo superior a 100 kg. Então, essa afirmativa também está errada. Vamos marcar e riscar. Depois a letra C. O empregador não necessita de outros meios para garantir a segurança do trabalhador. Ora, isso aqui não existe, isso aqui é conversa fiada. Vamos ver o que diz aqui? Estabelece as responsabilidades do empregador e do trabalhador. Cabe ao empregador desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Então, isso aqui está errado. O empregador tem que estar precavendo coisas que não estão contidas na norma, ele tem que estar preparado para isso. Então, isso aqui também está errado. Vamos marcar e riscar, porque essa afirmativa está errada. Finalmente, na letra D, o trabalhador deve desconsiderar qualquer risco quanto à utilização dos equipamentos de segurança. Isso aqui também é o cúmulo do absurdo, né? Não faz o menor sentido. Nós já vamos selecionar e marcar como errado, porque o trabalhador nunca deve desconsiderar qualquer risco. Ele sempre tem que considerar os riscos. Então, não é necessário ir longe. Mas vamos ver o que fala aqui no balãozinho. Está lá, ó. Os ensaios não ofereceram garantia no caso de trabalhadores com massa total, ou seja, a massa corpórea e os equipamentos junto ao corpo superior a 100 kg. Então, independente também disso, ele sempre deve considerar qualquer risco. Então, na questão número 8, a resposta correta é nenhuma das respostas acima. Está destacado aqui. Passando aí para a questão 9. Ainda quanto à emergência e salvamento, é possível afirmar que
Os responsáveis pelas medidas de salvamento são independentes dos responsáveis pelas medidas de primeiros socorros. De cara a gente já está vendo que isso aqui está errado. Consta lá na página 20, no item 35.6.1.1, o seguinte texto: a equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho à altura em função das características das atividades. Né? Então, essa afirmativa está errada. Vamos riscar. A letra B. É necessário que o empregador tenha equipes especializadas em caso de emergências para o trabalho à altura, assegurando a saúde e garantindo a segurança do trabalhador. Bom, aqui já está bonito, né? Aqui a gente já consegue observar que está certo. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar os primeiros socorros e possuir aptidão física e mental com a atividade a desempenhar. Está na página 20, item 35.6.4. Eu ainda lembro que eu citei um exemplo disso aqui falando o seguinte: tem gente que não pode ver uma pessoa salivando que ela já entra em pânico, né? Então, está aqui. Por enquanto, esta é a resposta correta. Vamos marcar e destacá-la. Depois a letra C. A equipe deve ser externa a fim de minimizar a tensão entre os trabalhadores. Ora, isso aqui também está muito subjetivo, né? Quer dizer, não está perfeito. Está lá, a equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura, em função das características das atividades. Está lá na página 20, no item 35.6.1.1. Então, vamos marcar essa questão, porque essa afirmativa está errada. Depois a letra D. A organização deve estabelecer e manter programas e procedimentos para auditorias periódicas. Olha, isso aqui nem existe, auditoria periódica, não tem nada a ver, né? Então, de cara, nós já vamos marcar isso aqui, porque não tem negócio de auditoria aqui nesse caso aqui não, tá? Vamos ver aqui só para desencargo de consciência o que diz aqui no balãozinho, sem sentido, ok? Então, nos restou agora a letra E, que também nós vamos riscá-la, porque nós já temos as respostas marcadas corretas, a resposta marcada como correta, que é a letra B. E finalmente o item 10, essa é facílima. São encontradas no ambiente vertical por serem mais baratas e se adaptarem melhor em algumas situações, principalmente em ancoragens. São características de... Vamos ver o que fala aqui. Fitas tubulares. Então, fitas ou cintas são comumente encontradas no ambiente vertical por serem mais baratas e se adaptarem melhor que as cordas em algumas situações, principalmente em ancoragens. Está lá na página 28, no item fitas tubulares. Então, a questão 10 são as fitas. Tá? Então, nós temos aqui na letra A, cabo de vida, não é, está errado, né? Cabo de vida tem outra descrição, conforme está aqui, se encontra na página 26. Então nós podemos marcá-la como errada. Vamos riscar. Cabos de fibras sintéticas também está errada. Cordoletes também está errado. Triângulo de salvamento também está errado. Freio 8 também está errado. Mosquetão também está errado. E a resposta correta é nenhuma das respostas acima. Por quê? Porque a resposta correta seria fitas tubulares, que são fitas ou cintas, são comumente encontradas no ambiente vertical por serem mais baratas e se adaptarem melhor que as cordas em algumas situações, principalmente em ancoragens. Principalmente em ancoragens. Página 28, item fitas tubulares. Então, gente, está aqui a resposta
da nossa prova. Quem fez vai estar ainda, não vou passar a nota, porque as notas eu vou passar isso mais para frente um pouco, tá? Talvez na semana que vem eu já libere isso aí. E da primeira avaliação também eu já vou passar, porque até então da primeira avaliação que foi sobre a NR, foi sobre meio ambiente e primeiros socorros, eu ainda não tinha definido como que ia ser a pontuação, agora eu já tenho isso já definido, tá? Então provavelmente na semana que vem eu devo passar isso aí para vocês. Então agora a gente vai dar prosseguimento e avançar mais um pouco na NR18. Vamos partir agora para os tópicos da NR18. Na verdade eu queria dar prosseguimento já na NR18, através do item 5, mas a nossa correção da prova demorou mais tempo do que eu estava imaginando. Eu acho que ficou bem legal assim, né? E, entretanto, nós já passamos quase aí de 40 minutos de videoaula. Então, na semana que vem, a gente vai dar prosseguimento a partir do item 5, que é o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, né, o carinho e a paciência em assistir nossa videoaula. Deixo aqui meu boa noite a todos e muito obrigado.